convidados a abrir as suas Bíblias no livro de Gálatas, capítulo 6, versos 15 ao 16. O texto, creio que um tanto quanto conhecido. O texto de Gálatas 6,14 é bastante conhecido dos irmãos, certamente. E o 15, 16, talvez não tanto. A proposta é a gente pensar em uma vida cristã transformada, uma vida cristã diferenciada, redimida, a qual eu chamo aqui de nova vida nova. Quando os Gálatas, antes da gente ler esse texto, quando os Gálatas, eles conhecem o Evangelho, é pela pregação do apóstolo Paulo. Os irmãos aqui dão uma ajudinha aqui, nos ajude com o rapaz aqui, fazendo favor. Isso, obrigado. Continuando aqui, né? Quando os Gálatas conhecem o Evangelho, é pela pregação do apóstolo Paulo, porque ele mesmo fala que pregou. Depois, os irmãos que se lembram aí, eu fiz uma série de mensagens em Gálatas, né? Depois, foi alguns camaradas, que a gente chama de judaizantes, falarem com eles, falando assim: olha, vocês se converteram? Ok, parabéns, aceitaram Jesus. Mas tem um monte de coisa que os judeus fazem que vocês devem fazer também. Especialmente a circuncisão, né, uma marca no homem, mas também não comer alguns tipos de carne de animal, carne com sangue, por exemplo, eram práticas judaicas e não poderiam ser feitas, né? A guarda do sábado, por exemplo, dentre várias outras. E aí os Gálatas estavam naquela, né? Tá, mas como que é servir a Jesus mesmo? Será que é do jeito que Paulo falou? Ou é com esse monte de regra judaica que vem da lei do Antigo Testamento, que a gente tem que mantê-la? E aí, Paulo escreve essa carta. É uma carta, irmãos, bastante forte. Paulo fala: eu queria estar com vocês para mudar a minha voz, o meu tom de voz, né? Mas eu estou perplexo a vosso respeito. Insensatos Gálatas, quem fascinou vocês a não obedecerem à verdade? Vocês corriam bem, quem impediu vocês de obedecer essa verdade? Enfim, ele vai falando um monte de coisa. Gostaria que fossem cortados retirados, né? Aqueles que andam inquietando vocês. Ou seja, gostaria que fosse tirado esse povo que fica falando para vocês viverem um evangelho errado. Mas, antes mesmo da gente ler o texto, irmãos, é importante a gente perceber que nós vivemos sempre numa possibilidade de estar no perigo dos Gálatas. Porque nós sempre podemos colocar mais coisas do que o Evangelho nos pede. Nós, normalmente na igreja, cuidamos com menos coisa do que o Evangelho pede. Menos coisa, ou seja, o que o Evangelho pede para você? Pede assim, né? O que Jesus manda? Jesus manda você, claro, se converter, ser uma nova pessoa, abandonar práticas pecaminosas, tal como está lá em Gálatas 5:19 até o 21, você lê depois. Moralidade sexual, impureza, libertinagem, ódio, ciúmes, discórdia, ira, dissensão, inveja, egoísmo, glutonarias. Isso tudo nós temos que abandonar. Então a gente tem que deixar coisas do Evangelho, coisas para o Evangelho, né? Mas nós podemos correr num erro outro, que não aquele de ter menos coisa, né? De não deixar, mas de ter mais coisa do que o Evangelho pede. Por quê? Porque às vezes a gente vai colocando coisas junto com a essência do Evangelho, que não é da essência do Evangelho. Os Gálatas tinham esse exemplo. Então você precisa de Cristo, mais circuncidar, senão você não é crente. Não, mas isso não está certo. Entende? Alguém já comparou essa liberdade em Cristo? Quando você retira coisas dela, ela se chama libertinagem. Então eu tenho a liberdade em Cristo, não, mas eu vou retirar. Então eu vou poder viver uma vida imoral. Isso é libertinagem. Vou poder viver uma vida errada. Mas quando você adiciona coisas à liberdade em Cristo, isso se chama legalismo. E Paulo está falando aos Gálatas para que eles andem na liberdade. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo vos libertou, e não vos meteis de novo debaixo do jugo da servidão. Gálatas 5:1. Paulo está dizendo: continue na liberdade, gente. Vocês não devem cair na libertinagem, ok, isso aí vocês não estão com muito problema.
Mas também o legalismo, que é o outro lado, também está errado, que era o problema dos Gálatas. E posso dizer, irmãos, que boa parte das nossas tentações, muitas delas, não são na libertinagem, pode ser que sejam, mas são no legalismo, no adicionar coisas a Cristo. Por isso a proposta hoje é nova vida nova. Como assim? Temos uma vida nova sim, mas como vivê-la de fato? Ou como vivê-la de um jeito que o Evangelho nos pede? Claro que eu levantei muitas lebres aqui, até demais, mas vamos tentar entender algumas coisas pelo menos, né? Vamos lá ao texto. Porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim o ser uma nova criatura. E a todos quanto andarem conforme esta regra, paz e misericórdia sobre eles e sobre o Israel de Deus. Amém? Então, na discussão entre o Paulo e os judaizantes, ele termina a carta de Gálatas, mostrando como eles devem seguir a fé cristã, essa nova vida, como ela deve ser vivida. E eu tomei aqui algumas possibilidades ou colocações para que a gente não caia nem na libertinagem e nem no legalismo, que a gente fique no centro do Evangelho, que é a liberdade em Cristo. Primeiro, quando Paulo fala que em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, ele está dizendo que essa nova vida em Cristo não é medida por obras externas. Não é medida por obras externas. O que isso quer dizer, irmãos? Não quer dizer que ao se converter, você não precisa mudar de vida. Eu me lembro que alguns famosos, entrevistados, quando se tornam evangélicos, né? Eu me lembro que alguns têm o discurso, não, Cristo não tira nada de nós, Ele só acrescenta. É um discurso mentiroso, porque Cristo tira muita coisa sim. Ele manda a gente carregar a cruz, o que seria isso? Se não retirar um monte de coisa da gente. Então, realmente há mudanças exteriores, mas a nova vida é mais do que obras exteriores. As obras exteriores, a mudança de vida ou coisas que nós fazemos, acompanham a nova vida. Elas não são a essência da nova vida. Ou seja, se eu estou em Cristo, é claro que eu vou mudar, mas a primeira coisa não é essa. Qual que é a primeira coisa se eu estou em Cristo? Ser nova criatura, um quebrantamento de coração. Até porque, irmãos, eu posso fingir obras exteriores. Ser circuncidado aqui, ou qualquer obra exterior que a gente fizer, é possível fingir, você não ser um crente de verdade e fazê-las. Mas o quebrantamento do coração, não. A nova criatura, não. O ser uma nova pessoa, aí sim, é só com Jesus Cristo mesmo. É só nessa nova vida. Então, a vida nova, de verdade, é uma mudança interna e não uma mudança externa. Ou melhor, ela não começa pela mudança externa. Então, por exemplo, quando nós cobramos os outros para mudar externamente, a gente faz isso muito com quem está chegando, quem é visitante, às vezes com o adolescente, com aquele que ainda não se converteu. A gente fala, você precisa mudar, você precisa parar com isso, parar com aquilo. É verdade, irmãos. A gente tem que dizer, às vezes, em alguns momentos, mas o mais importante não é isso, irmãos. O mais importante é o quebrantamento do coração, porque isso fará com que haja mudanças. Em Cristo Jesus, nem a circuncisão nem a incircuncisão tem virtude alguma. Não é guardar alguns tipos de leis, mas ser uma nova criatura. As obras externas acompanham. A segunda coisa é que essa nova vida é marcada por uma nova realidade, pelo antes e depois. Ou seja, ser uma nova criatura. É óbvio para nós falamos muito isso, mas coisas muito óbvias a gente começa a perder o significado. É igual quando você repete muito uma palavra, que aí ela perde o sentido para você. Falar sobre ser uma nova criatura não é apenas levantar a mão no culto e aceitar Jesus. É óbvio que começa aí. Mas ser uma nova criatura é viver numa nova realidade. Viver de um jeito diferente. Como eu falei no começo, quebrantando o coração. Mas agora entendendo que você vive em outra realidade. Há um antes e depois. Qual que é essa outra realidade? É estar em Cristo, é viver em Cristo. Daqui a pouco até vou falar um pouco mais sobre isso. Mas o ser nova criatura é a essência da nova vida. É agora eu tenho uma outra vida para viver. Como diz Paulo também, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. É claro que a gente tem sempre que perguntar se você é uma nova criatura. Eu sei que todo mundo aqui é crente em Cristo Jesus há muito tempo, alguns há mais tempo do que eu tenho de vida, mas é importante se perguntar, irmãos. Não para que a gente tenha dúvida da nossa salvação, mas porque alguém que crê em Jesus está sempre fazendo um autodiagnóstico,
uma autolimpeza, como ora o salmista, sonda o meu coração, Senhor, sempre sondando. A nova vida de verdade é vivida por essa nova realidade, porque somos uma nova criatura, tudo parte daí. É quando nós amamos a Jesus, quando nós nos vemos transformados, que fazemos as coisas diferentes. Quando a gente não percebe isso, irmãos, mesmo crentes, veja os Gálatas, Paulo não coloca em xeque se eles tinham se convertido. Os Gálatas tinham se convertido, ou a igreja dos Gálatas, né? Não toda a cidade, mas eles tinham se convertido. Mas eles estavam olhando para um legalismo que não era o centro do evangelho, não era a liberdade. Por quê? Porque de alguma forma começaram a colocar de lado ser uma nova criatura e depositaram esperanças neles mesmos, nas forças dele, no que eles podiam fazer. Eu gosto de um comentarista que ele faz a seguinte colocação, né, do filho pródigo e do filho mais velho. Eu não preciso aqui repetir a história, certamente você lembra, talvez não com todos os detalhes, mas certamente lembra. O filho pródigo, o filho mais novo, ele volta para o pai arrependido, você lembra disso? E o pai o recebe em casa, o abraça, mesmo ele dizendo, deixa eu ser um diarista na sua casa. Eu falo, não, você é meu filho, vem para casa. E o filho mais velho vai cobrar o pai. Ô pai, por que você recebeu o nosso irmão aí? E o pai fala com ele, seu irmão estava morto, né? E reviveu, estava perdido e foi achado. Aí esse comentarista diz o seguinte, nas palavras dele, claro que só uma forma de dizer, quando chega o filho mais novo, e ele diz, pai, eu pequei contra ti. A resposta do pai é, filho, não se preocupe, que eu não acumulo débitos. Ou seja, né? Ele não vai cobrar do tipo, agora você tem que me pagar tanto, tanto e tanto. Aí chega o filho mais velho e diz, eu trabalhei tanto e eu mereço muito mais. E aí o pai olha para ele e fala, filho, eu não acumulo créditos. Eu achei muito boa essa colocação, porque às vezes as pessoas do mundo estão pensando, eu tenho débito com Deus. Eu já falei para os irmãos que eu já evangelizei algumas pessoas, que elas disseram assim, não, primeiro eu vou mudar de vida, e aí depois eu vou para a igreja. Mas é exatamente o contrário, né? Primeiro vai para Jesus, para depois mudar. Não entende que Deus não acumula débitos. Ou seja, perdoado, se você está perdoado, seus pecados foram lavados no sangue de Jesus. Mas irmãos, algumas vezes nós achamos que Deus acumula créditos. Em alguns momentos, tentados como foram os Gálatas aqui, nós fomos criando uma sensação de irmão mais velho. Senhor, olha tudo que eu tenho feito, Senhor. Olha tudo aquilo. Talvez os Gálatas poderiam dizer, olha, mas eu já fui circuncidado. E é como se Deus dissesse, eu não acumulo créditos. Não é porque você faz tanta coisa para mim. Não é porque você colocou um monte de leis aí, que você será mais santo do que os outros. O que importa é esta nova realidade, é ser uma nova criatura. De onde que vem a santidade, então, irmãos? Santidade vem de um coração que ama Jesus. De um coração que ama Jesus. Bom, vamos para frente, que a gente vai comentando. O apóstolo Paulo fala, e até a primeira palavra aqui, o primeiro termo é em Cristo Jesus, né? Por que em Cristo Jesus? Nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma. Ser uma nova pessoa, além de ser uma nova criatura, no sentido de quem você é transformado, é um local onde você está. E não um local no sentido de você estar sentado aqui no banco da igreja, você está na sua casa. Mas é estar em Cristo Jesus. Uma nova vida parte disso, de estar em Jesus. Quando a gente esquece isso, a gente é como se a gente tivesse quebrado o galho. Você já teve essa experiência, quebrou o galho de uma árvore e deixou lá. O galho fica bom, bonito. Depois passa uma semana, as folhas já estão murchando, os frutos já caíram, daqui a pouco o galho está secando. Quando a gente esquece que a essência de ser cristão é estar em Cristo, é como se a gente estivesse nos distanciando daquilo que nos dá saúde, daquilo que nos dá vida. Paulo diz em Cristo Jesus. Estar em Cristo é um tema muito caro para Paulo, porque aquele que se converte, ele não é apenas uma nova criatura nele mesmo, mas ele está em outro local, em outra realidade, né? Como eu falei, nesse sentido. Irmãos, o povo dos Gálatas, especialmente os judeus, entendia muito bem isso. Sabe por quê? Porque para os judeus, eles tinham que estar em Israel, não necessariamente no território, mas pertencendo ao povo de Israel. Por isso a circuncisão. Porque eu moro lá na Galácia, que é bem longe de Israel, eu moro onde for, mas eu pertenço àquele povo. Agora Paulo está falando assim, não, a questão não é pertencer a Israel. A questão é pertencer a Jesus. E a gente pertence a algum local, irmãos. Por mais que a gente não perceba.
Talvez a gente pertença a este mundo doido aí, que prega o individualismo, né? Eu sou mais o importante é eu ser feliz. Está pertencendo a este mundo. Mas o que Paulo está propondo é que é em Cristo. A nova vida é vivida em Cristo. Então talvez eu tenha que deixar de lado algumas coisas que eu creio. Certamente você não é tentado com o judaísmo dos Gálatas, mas você é tentado com algumas dessas coisas deste mundo. Eu falei o individualismo. Talvez você esteja no que hoje em dia é chamado de capitalismo, né? Mas não no sentido ruim. Talvez no que é... Qual que é a palavra? Na avareza, né? O mundo prega muita avareza, o desejo pelo dinheiro. Quem sabe você está num desejo pelo sucesso, seja ele profissional ou qual for. Em algum local nós estamos, irmãos, nós pertencemos a algum local. E alguns até dizem assim, eu não posso ir a Cristo, eu não posso me converter, porque senão eu vou decepcionar minha família. Estão mais na sua família do que em Cristo Jesus. Agora Paulo está dizendo, olha, essa nova vida é vivida de uma forma, é em Cristo Jesus. E o detalhe aqui, irmãos, por que ele está falando para crente? Por que ele está lembrando os Gálatas que já eram convertidos? Porque facilmente a gente esquece que a vida cristã, ou esta nova vida, ela é vivida somente a partir da relação com Cristo. Se o seu relacionamento com Cristo vai mal, todo o restante é como aquele galho quebrado, as folhas começam a murchar, o fruto começa a cair. A parte mais importante é você estar bem com Jesus, está se relacionando com Jesus, com os pecados perdoados, com a vida transformada, com uma caminhada com Ele, né? É isto que muda, é em Cristo que tudo muda. E é por isso que eu tenho que dizer, não para ir contra, mas para que a gente se atente a não ser legalista, que Paulo não está dizendo que é na igreja, percebe? Não é na igreja, claro que não é na igreja batista ou qualquer outra igreja. Em que sentido, irmãos? Que a gente não deve ir na igreja? Não, a gente tem que ir na igreja. Mas no sentido de que há algo mais profundo do que estar na igreja. Mais profundo, como eu comecei falando das obras, estar na igreja é uma obra, mas existe algo mais profundo do que isso. O que é? Se a gente pudesse cavar, é a minha relação com Cristo. A tal ponto, irmãos, que se eu dissesse assim, se a gente fosse perguntando, ou cada um perguntasse para si mesmo, por que você está na igreja? Não só hoje, né? Por que você é membro de uma igreja? Por que você vem constantemente? Se a nossa resposta não for porque eu amo Jesus, ou qualquer coisa desse tipo, né? Porque eu adoro a Deus, porque eu quero estar na presença dEle, então a gente está correndo um sério risco de esquecer qual é a parte principal. A gente está correndo um sério risco de viver a nossa nova vida como se ela fosse uma antiga vida. Porque o importante é em Cristo. Em Cristo, aí ele continua, nem a circuncisão, nem a circuncisão. Em Cristo é o ser uma nova criatura, percebe? Estar em Cristo também produz um mesmo, vamos dizer assim, uma mesma caminhada, porque no verso 16 está falando a todos quanto andarem conforme esta regra. Qual regra, irmão? Nós estamos falando que não é obras, né? Mas esta regra no sentido de estar em Jesus, de olhar para Jesus e não para as coisas do judaísmo daquela época, por exemplo, ou no nosso caso, para qualquer coisa que não seja da liberdade de Jesus, seja a libertinagem, seja o legalismo. Produz uma mesma caminhada. Eu gosto quando Paulo fala lá em Filipenses sobre o mesmo pensamento, ou o mesmo sentimento. Essa palavra é traduzida de modos diferentes, mas Paulo usa esse termo lá em Filipenses, por exemplo, Filipenses 2,5 é uma palavra muito difícil, fala, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí como que ele prossegue? Que sendo em forma de Deus, não teve usurpação por ser igual a Deus. Olha só, tenham vocês o mesmo sentimento que teve em Cristo Jesus. Ou seja, a nossa mente, o nosso sentimento, por assim dizer, tem que estar igual ao de Jesus, que não quis nem a glória de Deus. Esse é o seu sentimento. Depois ele vai dizer, ainda aos filipenses, que eles tinham que andar todos juntos no mesmo sentimento. É Filipenses 3,15, olha, tenham vocês todos o mesmo sentimento. É por isso, quanto já somos perfeitos, se sentir alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas naquilo a que já chegamos, andamos segundo sobre a mesma regra e sintamos o mesmo. Percebe aí? Então, primeiro a gente tem o mesmo sentimento de Cristo e agora nós temos todos o mesmo sentimento. Essa é a ideia do apóstolo Paulo aos filipenses, e ainda fala que Cristo guardará os nossos corações, o 4,7, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos, ou a paz, né, que vem de Deus, que excede o entendimento, guardará os corações e os pensamentos ou os sentimentos, a palavra ali é a mesma.
que Paulo está propondo para os filipenses? Olha, gente, vamos andar unido em Cristo, no mesmo sentimento ou pensamento de Cristo, unidos uns com os outros no mesmo pensamento ou sentimento, né? A palavra pode ser traduzida diferente, e Cristo vai guardar esses nossos sentimentos juntos. Agora ele está falando aos Gálatas uma coisa muito parecida: agora vocês andem sobre a mesma regra. Talvez eu poderia aplicar isso: andem sobre o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Uma nova vida em Cristo Jesus, irmãos, ela não é pautada pelas obras exteriores, mas ela produz uma comunhão. Percebe? Ela produz uma caminhada em conjunto. Por isso eu sou profundamente contrário àquele tipo de crente que diz que ele não precisa mais da igreja. Não, eu descobri que eu não preciso mais da igreja. E aqui na discussão não é a igreja se é grande, se é pequena, não. Se você está numa igrejinha que tem 10 membros, você está numa igreja, está servindo a Deus. A questão não é uma mega igreja ou uma pequena igreja. Mas tem gente que diz: não, eu adoro a Deus em casa. Eu não preciso ir na igreja. Eu vejo que é alguém, na melhor das hipóteses, que não entendeu tudo que a palavra diz. Porque recorrentemente viver uma nova vida em Cristo, ser uma nova criatura, está ligado a andar junto com alguém, a estar com a mesma regra, o mesmo sentimento, a estar em comunhão. Essa nova vida, irmãos, por isso que é uma nova vida nova, a ideia de hoje, né? Porque às vezes a gente vive a nova vida com os passos da antiga vida. Não tem como a gente estar em Cristo e não estar unido, não estar andando conforme a mesma regra, a não ser que a gente esteja andando como se a gente estivesse no mundo ainda. Percebe? Vamos para frente aqui. O verso 16 ainda, né? Andem conforme, todos quanto andarem conforme essa regra. Paz e misericórdia seja sobre eles. Paz e misericórdia. Sabe o que Deus faz? Deus nos enche da graça dele. E eu resumo aqui essas duas coisas, do que Paulo está terminando a carta. Ele está falando paz e misericórdia. A paz tem a ver com uma realidade, uma verdade interna, né? Eu tenho paz, não necessariamente se eu estou só em ambientes bons e agradáveis, mas eu tenho paz quando o meu coração está tranquilo. Então Paulo está propondo aqui que aqueles que estão numa nova vida, aqueles que são nova criatura, que estão em Cristo Jesus, que andam conforme a mesma regra, ele está até orando, né, desejando que Deus encha essas pessoas de uma nova realidade interna, paz. Mas tem uma outra coisa, misericórdia, que é uma nova realidade eterna. Então antes nós éramos alvos da ira de Deus, agora nós somos alvos da misericórdia de Deus. Há uma diferença gritante aqui, crucial. Quem vive essa nova vida, irmãos, experimenta isso. Uma nova realidade interna, que é a paz, e uma nova realidade eterna, que é a misericórdia de Deus, ao invés da sua ira. E para finalizar, Paulo ainda fala: olha, esteja sobre eles e sobre o Israel de Deus. Por que Paulo fala isso? Se eu não me engano, é na única carta que ele termina dizendo Israel de Deus. Por quê? Porque o povo dos Gálatas está discutindo com os judeus, e os judeus estão dizendo: vocês têm que participar do povo de Deus de verdade, que é o Israel do Antigo Testamento. Agora Paulo vai usar esse termo, Israel de Deus. Em que sentido, irmãos? Que agora existe como se fosse um Israel transformado, um povo transformado por Deus, que ele chama aqui Israel de Deus. Então nessa nova vida, o que ela nos traz, né? É por final pertencer ao povo de Deus. Não mais ao antigo Israel, no sentido da antiga lei, mas ao novo Israel, né? Ao que Paulo chama aqui de Israel de Deus. Não mais com as práticas da lei passada, mas com a vida transformada por Cristo Jesus. Se você vive essa nova vida, você vive uma vida de pertencimento em Jesus. Mas não só em Jesus, em um povo novo. Quem está em Cristo está dentro do Israel de Deus. Quem está em Jesus está, além de ser uma nova criatura, está no povo de Jesus. Agora você pertence a esse povo, essa nova família, esse novo grupo, esse novo jeito de viver. E sabe, a carta dos Gálatas, ela é tão profunda, e ela me diz uma coisa, irmãos, ela me aponta uma coisa assim gritante. Às vezes nós vivemos a nova vida como se Jesus transformasse apenas o horário da gente ir para a igreja. Às vezes nós vivemos a nova vida
como se Jesus transformasse só as palavras que a gente fala quando está conversando com o irmão. Então, quando a gente conversa com o irmão, eu até já brinquei com os irmãos aqui, né? Que às vezes eu estou conversando com alguém, a pessoa do mundo, né? Não sabe, e de repente pergunta, eu falo que sou pastor, a pessoa já muda o tom, já muda, opa. Se falou alguma palavra meio feia, já fica meio constrangido. Não, desculpa, né? Tem um pastor que jogava futebol com uns rapazes, né? Até evangelizava eles. E os rapazes lá bebendo e tudo mais, quando descobri que ele era pastor, já tentava esconder na frente dele assim as bebidas, né? Porque às vezes, irmão, a gente tem esse pensamento, perto do pastor, perto do irmão, opa, amém, paz do Senhor, ou seja lá o que for, né? Lá fora é outra coisa, né? Um pastor certa vez disse que pregou um sermão e na saída um irmão o cumprimentou, falou: pastor, aquele sermão lindo, maravilhoso, pastor, mas o senhor sabe que aqui fora é diferente, né? Aqui fora o mundo é outro. Mas não deve ser, irmãos. A nova vida em Cristo é para ser vivida. É para ser vivida numa realidade que abrange não só o tempo da igreja, não só quando você conversa com seu irmão em Cristo Jesus, ou com o pastor, seja lá quem for. É para ser vivida todo o tempo. Por quê? Porque é uma nova realidade. Porque agora você é uma nova pessoa, uma nova criatura. Você está em outro local, não mais no mundo, em Cristo Jesus. Você pertence a um povo, não ao antigo Israel, não à lei passada, mas ao povo de Deus, ao Israel de Deus. E você agora pode ser cheio da graça de Deus, com paz e misericórdia sobre a sua vida. Talvez, irmãos, penso eu, para finalizar, eu creio que algumas bênçãos de Deus para nós nos são dadas, vamos dizer assim, automaticamente, quando pertencemos a Jesus. Por exemplo, a salvação, a vida eterna, isso eu tenho certeza. Mas algumas coisas nos são dadas na caminhada. Algumas coisas a gente tem que aprender a caminhar com Jesus, para que a gente aprenda até a aproveitar essas coisas e conseguir desfrutar delas. Talvez a proposta seja essa hoje: perceber que eu preciso viver em liberdade em Cristo Jesus, perceber que a nova vida é vivida de um jeito diferente, é segundo a vontade de Jesus, é segundo o meu relacionamento com Ele. Por isso eu quero orar contigo e quero, diante de tudo que eu falei, eu sei que você pode ter pensado várias coisas aqui, mas eu quero orar sobre uma coisa, não deixar livre como algumas vezes eu faço. Orar sobre o nosso amor em Cristo Jesus. Se é isso que tem nos motivado a vir à igreja, se é o amor a Cristo Jesus que tem nos motivado a permanecer na fé, ou permanecer membro da igreja, por exemplo, se é o amor a Cristo Jesus que tem feito a gente trabalhar na igreja ou evangelizar as pessoas, porque esse é o ponto central, estar em Cristo Jesus. Vamos orar? Obrigado, Deus, pela nossa nova vida, mas que ela seja vivida conforme os moldes do Senhor, não menos numa libertinagem, mas não com mais regras que não vêm do Senhor, e assim um legalismo. Queremos viver conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Faz, Senhor, conosco aquilo que o Senhor deseja, e o nosso pedido hoje é que a gente possa amá-lo acima de todas as coisas, Pai. Que a gente possa amar o Senhor, e que tudo que tivermos, as obras exteriores, o trabalho na igreja, o pertencimento ao povo do Senhor, tudo isso seja um fruto, seja um resultado de amarmos o Senhor profundamente. Nós oramos por isso, Pai, pedimos que o Senhor sonde o nosso coração e nos faça estar olhando para Ti. As dificuldades que nos aparecem, as angústias, aquilo que muitas vezes oramos e colocamos diante do Senhor, que elas também sirvam, Senhor, não agradavelmente, mas sirvam para nos aproximar do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.